Vasco recusa propostas por Aguinaldo e demonstra o quanto o jogador será importante para a temporada. Vamos falar sobre isso, vamos trazer informações também sobre Juan Seco. Olha, o jogador já é jogador do Vasco, hein? Já assinou o seu contrato. Vamos trazer essas informações. Vamos falar também sobre a volta de Puma Rodrigues. E olha, lembra do Riascos? Olha, o Riascos é muito Vasco. Ele fez uma homenagem que você não vai acreditar ao gigante da colina. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Sabe a vinheta? Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa seu comentário, muito obrigado a você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vocês estão vendo, estamos chegando a 9 mil. Eu conto com quem está chegando agora, conto com você que já é inscrito no canal, compartilha bastante, nos ajude a chegar a 9 mil. Quero ver se vocês vão me ajudar a chegar a 9 mil ainda antes desse início do Campeonato Brasileiro. Posso contar com vocês? Então vamos começar o nosso vídeo. Olha, informação de bastidores. Juan Seco passou por exames, assinou seu contrato com o Gigante da Colina, vai ficar por empréstimo aí até dezembro de 2023. Depois o Vasco tem a opção de compra, o jogador já está no Rio e deve ser confirmado assim que o Vasco conseguir aí a sua inscrição na CBF. Juan Seco, que chega para ser um reforço para o Vasco, né? O Vasco perdeu o GB, né, que era um dos nomes utilizados aí, mas o Juan Seco aí chega para ser um dos nomes do Maurício Barbieri. Toda a sorte do mundo, todo sucesso ao Juan Seco. É o que eu já falei, cara. Eu não acho que o Juan Seco será a solução dos nossos problemas, mas também não acho que é um jogador ruim. Óbvio que nesse momento de pressão, de queda de Copa do Brasil, aí você perde para o seu maior rival, isso pressiona e claro que a torcida vai querer mais jogadores. A gente quer jogadores mais tarimbados, mas o Juan Seco é longe de ser um jogador ruim e a gente espera que ele consiga aí desempenhar o seu papel. Olha, vamos falar de Vasco da Gama porque Pumita Rodrigues está de volta. Após jogar aí contra a equipe da Coreia, ser um dos destaques, cara. Ele foi destaque, debutou, apesar de ter ido para a Copa, ele não tinha jogado ainda pelo Uruguai. Debutou pela seleção uruguaia, foi um dos destaques do jogo contra a Coreia. A mídia uruguaia gostou bastante da partida de Pumita Rodrigues e a torcida uruguaia também foi só elogios a ele. No primeiro jogo contra o Japão, o técnico acabou não colocando. E isso causou um mal-estar grande lá, mas o Pumita foi um dos grandes destaques, está de volta ao Vasco. A dúvida agora é se ele vai ter condições de jogar contra a equipe do Atlético. Por quê? Porque ele vem de um fuso horário diferente. Vamos ver. Se ele não jogar, é a oportunidade do Paulo Henrique estrear pelo Vasco. Vamos ver como é que Maurício Barbieri vai montar esse time para enfrentar o Atlético nessa sexta-feira. Vamos trazer informação agora de Aguinaldo, porque Aguinaldo tem passado por um turbilhão de emoções nos últimos dias, né, cara? O cara perdeu mentes queridos nos últimos meses, aí tem a situação de ter uma emoção de ter o seu primeiro filho, depois teve a ascensão meteórica antes, né? Sai de uma várzea, começa a destacar no futebol sub-20 do Vasco, depois vira aí um dos destaques do Vasco na campanha de acesso. Começou o ano em baixa, mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, o jogador tem recebido propostas. A gente já falou aqui sobre o Santos, que queria uma troca aí de jogadores, queria o Aguinaldo emprestado, o Vasco recusou. E soubemos hoje pela galera do GE, pela Emanuele Ribeiro, que algum time de Portugal, que não teve seu nome divulgado, fez uma proposta para o Vasco por Aguinaldo. Essa proposta foi recusada. E o Shakhtar Donetsk fez uma proposta de 2 milhões de euros, 70% do jogador, mas o Vasco recusou. O Vasco queria aí pelo menos 6 milhões de euros por 70% do Aguinaldo. Então não houve acordo e também é uma situação. Maurício Barbieri conta bastante com o Aguinaldo. Aguinaldo, GB, jogadores que agradaram o Maurício Barbieri. Maurício Barbieri não quer só entender essa questão de idade. Para ele a qualidade é importante. Tem feito esses meninos evoluir. Então, Aguinaldo tem sido aí alvo do mercado, mas o Vasco bateu o pé e falou, ele vai ficar.
dentro do Vasco é unânime. O Aguinaldo é um jogador que tem muito potencial, precisa ser lapidado. É um jogador que teve uma base um pouco precária, porque, como eu falei, veio da várzea, mas é um jogador em que o Vasco tem muita expectativa. E o Vasco agora vai segurar um pouquinho a onda, vai trabalhar melhor o jogador, trabalhar melhor o mental, para que ele possa servir e servir melhor ainda ao Vasco da Gama. Que bom que a gente vê o Vasco assim, né, gente? Em outros tempos, essa proposta de 2 milhões já teria sido aceita, Aguinaldo já estava na Ucrânia. Então, esperamos aí que seja bem lapidado, seja um jogador que possa render ao Vasco, porque é um menino que merece, tem qualidade e a gente sabe disso. Vamos falar agora de situação envolvendo o Riascos, cara. O Riascos é um jogador que, longe de ser o melhor tecnicamente, longe de ser aquele jogador craque que jogou no Vasco, mas tem uma coisa que ele tem, é identificação. Os gols que ele fez contra o Flamengo, a forma que ele amou essa camisa do Vasco, é um diferencial para o Riascos. E ele tomou, essa semana, mais uma medida que eu acho que a torcida do Vasco aí agora abraçou de vez. Ele sempre está nas redes sociais conversando, batendo papo, sempre mencionando o Vasco, demonstrando seu amor. E dessa vez o Riasco surpreendeu, cara. É isso mesmo. Tá passando aí na sua tela, quem acompanhou as redes sociais hoje, esses dias viu. O Riascos, ele fez um edifício. E pasmem, nesse edifício ele fez uma homenagem ao Vasco. Ele colocou o nome do seu empreendimento Vasco da Gama. Cara, quando eu digo uma coisa, tem jogador que sai do Vasco, que sai xingando, que é isso e aquilo, que sai tirando onda, que manda o Vasco chorar, tem jogador que não respeita, aí você vê o Riascos. Poderia não ter ligação nenhuma com o Vasco, o cara é colombiano, não tem nada a ver. Lembra do Vasco, tem essa gratidão eterna. Por isso que eu digo a vocês, temos que escolher, saber realmente quem são os que nos dão valor, cara. Porque uma atitude dessa, o cara poderia nem ligar, tá nem aí, ser mais um clube na carreira. Mas o cara tem essa identificação com o Vasco. Então, fica aqui a nossa saudação ao Riascos. E é como eu digo, né? Sempre que tem a oportunidade, está exaltando o Vasco, está demonstrando seu carinho e amor pelo gigante da colina. E vocês gostaram desse edifício Vasco da Gama? Deixe sua opinião aqui nos comentários e bora bater um papo. Então é isso. Tamo junto, muito obrigado. Até a próxima. Saudações vascaínas. Mais tarde a gente volta com mais informações do gigante da colina. Valeu!